Bom dia, segunda-feira, 21 de setembro de 2020. A primavera começa amanhã, mas esse último fim de semana de inverno foi bem interessante. Tivemos a repercussão das declarações de Rodrigo Maia com relação à visita do secretário de Estado americano Mike Pompeo, que foi até Roraima, a revelação do pacto do ex-governador Sérgio Cabral com as organizações Globo, o bloqueio de 237 milhões de reais do advogado do Lula, a crítica da Transparência Internacional ao inquérito das fake news, a campanha racista do Magazine Luiza e a cirurgia do presidente Bolsonaro. Vamos começar? Pois é, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, teve uma reação muito estranha com a visita do secretário de Estado americano Mike Pompeo em Boa Vista, Roraima. E isso aconteceu na última sexta-feira. Veja a nota do Rodrigo Maia. A visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, nesta sexta-feira, às instalações da Operação Acolhida em Roraima, junto à fronteira com a Venezuela, no momento em que faltam apenas 46 dias para a eleição presidencial norte-americana, não condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externa e de defesa. Como presidente da Câmara dos Deputados, vejo-me na obrigação de reiterar o disposto no artigo 4º da Constituição Federal, em que são listados os princípios pelos quais o Brasil deve orientar suas relações internacionais. Em especial, cumpre ressaltar os princípios da 1. Independência nacional, 3. Da autodeterminação dos povos, 4. Não intervenção e 5. Defesa da paz. Patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco deixou-nos um legado de estabilidade em nossas fronteiras e de convívio pacífico e respeitoso com os nossos vizinhos na América do Sul. Semelhante herança deve ser preservada com zelo e atenção, uma vez que constitui um dos pilares da soberania nacional e verdadeiro esteio da nossa política de defesa. Agora eu vou fazer umas observações. Se o Rodrigo Maia e o Renan Calheiros estão incomodados com a presença do secretário americano, isso deve ser uma coisa muito boa para o Brasil. No que se refere a Rodrigo Maia, parece que ele quer dar uma de Rui Barbosa do século XXI, só que não chega nem aos pés daquele que se destacou principalmente como jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filósofo, jornalista, tradutor e orador. Rui Barbosa foi um dos intelectuais mais brilhantes do seu tempo e foi designado por Deodoro da Fonseca como representante do governo republicano que acabava de nascer, e ele se tornou um de seus principais organizadores, além de coautor da Constituição da Primeira República, juntamente com Prudente de Moraes. Rui Barbosa atuou na defesa do federalismo, do abolicionismo e na promoção dos direitos e garantias individuais. Bom, pelo que você viu, nada a ver com Rodrigo Maia, que ninguém sabe em que ele se formou na Universidade Cândido Mendes, não aparece em lugar nenhum. Mas tem algumas coisas que precisam ser refrescadas na memória dele. Em certa ocasião, Lula e Dilma recepcionaram o narcotraficante venezuelano chamado Diosdado Cabello. Por que ele não se pronunciou? Quando estava conspirando contra o governo Bolsonaro, segundo até revelações amplamente divulgadas do ex-deputado Roberto Jefferson, Rodrigo Maia foi à Espanha para conversar sobre parlamentarismo. E entre o grupo que conversava com ele estavam membros do Foro de São Paulo, quando ninguém no Brasil, a não ser ele e alguns cupichas,
pretendiam, e acho que ainda pretendem, mudar o nosso regime de governo só porque o Bolsonaro não faz o seu jogo e nem da turma que adoraria deixar tudo como está. Ou estava, melhor dizendo. O que dizer de um sujeito que tem o apelido de Botafogo na planilha da Odebrecht e que se sente como um primeiro-ministro quando o país tem um presidente da República que é constantemente boicotado por ele e que recebeu quase 57 milhões de votos? Mas Rodrigo Maia, que constantemente fala em democracia, nunca abriu a boca para denunciar os abusos da ditadura venezuelana, das perseguições políticas que acontecem por lá, das restrições das liberdades e dos assassinatos de opositores de Maduro revelados recentemente. Rodrigo Maia faz o jogo da esquerda talibã. Só faltou defender o regime de Nicolás Maduro. O Ministério das Relações Exteriores foi rápido e respondeu Rodrigo Maia por meio de uma nota à imprensa. A nota diz que o povo brasileiro tem apego profundo pela democracia e o regime de Maduro trabalha permanentemente para solapar a democracia em toda a América Latina, ou melhor, em toda a América do Sul. O governo Bolsonaro trabalha para romper uma espiral de inércia irresponsável e silêncio cúmplice, justamente com a tirania venezuelana. Para o nosso chanceler, só teme a parceria Brasil-Estados Unidos quem teme a democracia. O ministro Ernesto Araújo ainda destacou que os Estados Unidos já doaram 50 milhões de dólares para a Operação Acolhida, que atende venezuelanos que cruzam a fronteira para chegar ao Brasil. E nessa visita agora, Pompeu anunciou a doação de mais 30 milhões de dólares para essa operação. E respondeu ao Rodrigo Maia o seguinte: absolutamente nada do posicionamento do Brasil contra a ditadura de Maduro e em favor de uma Venezuela livre fere qualquer dos princípios do artigo 4º da Constituição. Muito pelo contrário, nossa atuação descumpriria a Constituição se fechássemos os olhos à tragédia venezuelana. Rodrigo Maia perdeu novamente uma boa oportunidade de ficar calado. Deixou claro que ficou mais maduro, pois parece que virou defensor daquele regime do país vizinho, mas está longe de estar amadurecido. Aliás, maturidade deveria ser requisito fundamental para uma pessoa que preside a Câmara dos Deputados de um país como o Brasil. Mas ontem, um grupo de diplomatas e ex-chanceleres brasileiros, todos de esquerda, também criticaram a visita de Mike Pompeu. Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, Celso Amorim, Celso Laffer, Francisco Rezec e José Serra, que além de esquerdista, é o maior ladrão do Brasil, segundo o jornalista Paulo Henrique Amorim. E pasmem, disseram que Maia interpretou o sentimento do povo brasileiro ao criticar a aproximação do Brasil com os Estados Unidos contra Nicolás Maduro, que na realidade é um narco-ditador, todo mundo sabe. A gente agora tem certeza de que esse pessoal está completamente desconectado da realidade e dos sentimentos do povo brasileiro, que tem mais de 2 neurônios, e é por isso que eles não conseguem mais se eleger. Esse assunto está encerrado. E a Rede Globo, hein? Depois que ela começou a bater pesado no prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e também na Igreja Universal, que pertence ao seu tio Edir Macedo, a Rede Record, da qual o Bispo Macedo é proprietário, fez uma série de reportagens intitulada O Lado Oculto do Império. Dá uma olhada nessa aqui.
Confissões inéditas do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, contadas à Polícia Federal, revelam que o Grupo Globo sabia do esquema criminoso de compra de votos envolvendo o Estado e o Comitê Olímpico Internacional para a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos de 2016. Se aproveitando da relação próxima com Sérgio Cabral, os executivos da Globo fizeram um pacto: assegurar a qualquer custo a compra exclusiva dos direitos da Olimpíada. O medo era perder, mais uma vez, o direito de transmissão para a concorrência. Por trás de um dos maiores esquemas de corrupção do esporte olímpico, a ganância de um império da comunicação. O Grupo Globo teria se beneficiado de informações privilegiadas sobre a compra de votos que garantiu o Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas em 2016. São revelações do ex-governador Sérgio Cabral, condenado a quase 300 anos de prisão em 14 processos da Operação Lava Jato. Ele é apontado como o líder de uma organização criminosa que teria desviado bilhões de reais dos cofres públicos do Estado. E ao longo de anos, Cabral manteve estreita relação de amizade com Roberto Irineu e João Roberto Marinho, os irmãos que comandam os negócios da Globo. As fotos são de um evento do grupo Globosat, onde todos aparecem bem à vontade. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade às informações que Sérgio Cabral passou à Polícia Federal. Nos próximos meses, o ex-governador promete entregar outras provas e dar mais detalhes sobre como o Grupo Globo teria se beneficiado do esquema de corrupção que envolveu o governo do Estado e o Comitê Olímpico Internacional. Um escândalo que manchou a escolha do Rio como sede dos Jogos. Uma história que começa em 2005. Pela primeira vez, a TV Globo, em crise financeira, perdia para a Record TV o direito de transmitir as Olimpíadas de 2012 em Londres. O valor de cerca... A Rede Globo adora destruir reputações, criar narrativas falsas e ultimamente até tem veiculado fake news com uma certa frequência. Isso aí todo mundo já viu. Só pelo que estamos vendo, ela também tem telhado de vidro. E parece que esse telhado está começando a rachar. Mas o inacreditável é que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, que já foi advogado da Globo e também do terrorista Cesare Battisti, ele resolveu pedir ajuda à imprensa profissional para combater a desinformação nas próximas eleições. Ele disse que o Brasil e o mundo nunca precisaram tanto da imprensa profissional e de qualidade. Só pode ser, ou melhor, só pode ter alguma coisa errada na cabeça desses ministros do Supremo. Mas o STF, já que estamos falando em Supremo, recebeu críticas da Transparência Internacional. Veja que a Transparência Internacional voltou a criticar o inquérito das fake news aberto pelo ministro Dias Toffoli. Nesse sábado, a organização disse que o inquérito foi usado para acessar secretamente investigações em que aparecia o seu próprio nome. E finalizou dizendo que esse inquérito é um dos atos mais autoritários do Supremo desde a redemocratização do Brasil. Agora tem uma polêmica aí no programa de trainees da Magalu. Um fato aí que repercutiu bastante nas redes sociais nesse fim de semana foi a divulgação de um processo seletivo do Magazine Luiza, onde somente negros podem se habilitar. A Luísa Helena Trajano, proprietária da rede, anunciou que o programa Trainee 2021 da Magalu, pela primeira vez, é exclusivo para negros. Diz que é um passo importante para consolidar a diversidade na empresa. Depois de ler essa notícia, eu fico imaginando se uma empresa fizesse um anúncio para informar que em seu programa de trainee só aceitaria brancos, por exemplo. O mundo viria abaixo. Com certeza os ministros do STF enquadrariam a empresa como racista e processariam os idealizadores do programa. Isso aí, com certeza.
Deputados da esquerda iam pedir o fechamento da empresa por racismo e o pessoal nas redes sociais iniciaria a campanha do boicote aos produtos dessa empresa. A dona do Magalu é amiga da Dilma Rousseff e o que ela está fazendo é simplesmente politicagem para fortalecer as bandeiras da esquerda e provavelmente ficar bem com aqueles que ela acha que devem voltar ao poder, para poder tirar uma casquinha lá na frente, né? Se ela quisesse mesmo consolidar a diversidade na empresa, ela poderia abrir um processo seletivo somente para pessoas que vieram de escolas públicas, por exemplo. Mas não. Elas preferem usar os critérios raciais. Esses provavelmente trazem mais vantagens no momento. Só que a juíza do trabalho, Ana Luísa Fischer de Mendonça, afirmou que o programa de trainee 2021 do Magazine Luiza, que aceitará apenas candidatos negros, é inadmissível. A juíza disse que na Constituição dela isso ainda é proibido. Como disse o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, se o programa do Magazine Luiza não for reformado ou cancelado, o racismo estará legalizado no Brasil. Acrescentou que o critério adotado pelo Magazine Luiza é racista e ofende os negros honrados do Brasil. Sérgio Camargo, que é negro, disse ainda que não queremos ser tratados como sub-raça de incapazes que depende de facilidades para vencer. A rede deveria cancelar a seleção racista e pedir desculpas a todos os brasileiros. E ontem ele voltou a publicar coisas no Twitter. Ele publicou uma resposta meio desconcertante. Ele postou o seguinte: a foto de toda a diretoria do Magazine Luiza, composta só de brancos, que ele chamou de Casa Grande. Em seguida, disse que a senzala vai ser inaugurada com um novo programa só para pretos. Pois é, o conceito de dívida histórica sempre foi uma excrescência, né? Na história da humanidade, todas as etnias foram marcadas por atrocidades que seus antepassados impuseram a outras etnias. Se a gente pensar em reparar tudo que os nossos antepassados fizeram, não vai escapar ninguém. E uma coisa é certa, essa dívida é impagável. O que nós precisamos lutar é para um país mais justo para todos, independente de raça, né? Bom, mudando de assunto. Se eu pudesse prever o futuro, eu não teria me formado em jornalismo. Eu teria cursado Direito e tentaria ter o sucesso que o advogado do Lula teve na sua profissão. Veja que após ser denunciado na Operação Esquema S, e esse esquema é com um cifrão, o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, mandou bloquear 237,3 milhões em bens de Cristiano Zanin e de seu escritório de advocacia com o advogado Roberto Teixeira. Esse advogado deve ser muito bom, né, para acumular um patrimônio desse com apenas 44 anos de idade. Essa operação Esquema S investiga desvios de pelo menos 151 milhões na Fecomércio para bancas de advocacia que vendiam influência junto ao Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas da União. Só falta agora ele dizer que não sabia de nada, como aquele seu patrão de 9 dedos. Mas tem uma curiosidade sobre esse advogado. A revista Veja, em sua edição de 12 de agosto de 2018, publicou que integrantes da defesa do ex-presidente Lula ridicularizavam Cristiano Zanin, o advogado que mais visitava Lula na prisão. Dizem que, volta e meia, eles precisavam reescrever as petições que o Zanin fazia, que, segundo eles, não continham um vocabulário adequado do direito criminal. De 2018 para cá, ele deve ter aprendido muito mais sobre o direito criminal para conseguir acumular um patrimônio desse tamanho, né? Vamos esperar aí a conclusão do inquérito. Agora vamos falar da cirurgia do presidente. O presidente Bolsonaro
está com um cálculo na bexiga e deve passar por uma cirurgia na próxima sexta-feira, dia 25 de setembro, para a retirada desse cálculo. A informação é do jornal Folha de São Paulo, que, segundo eles, foi obtida por auxiliares da Casa Civil. A cirurgia vai acontecer em São Paulo, provavelmente no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República disse que vai passar numa próxima oportunidade mais informações sobre a cirurgia. Eu fico por aqui. Que todos nós tenhamos uma ótima semana.